Olá, eu sou Mônica Sampaio de Mello e nesta série, neste início do ano de 2017, eu estou gravando trechos com capítulos dos meus livros para que você possa conhecer o meu trabalho e ser edificado por ele. Eu vou gravar agora para você, vou dizer a mensagem que está no capítulo 4 do livro Dependa de Deus, com Mônica Sampaio de Mello, para que você seja edificado, assim como eu fui também. O capítulo 4 tem o título de Espírito Desgostoso a Valente. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Isto está registrado em 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. E no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, diz o seguinte: são estes os nomes dos valentes de Davi. São aqueles mesmos homens que estavam na caverna com eles. Lembre-se, de espírito desgostoso, endividados, homens de dores que estavam com Davi. E no segundo livro de Samuel, capítulo 23, no finalzinho, estes homens são chamados de os valentes de Davi. O que será que Davi falou para aqueles caras dentro da caverna? Não sei. Mas julgando pela profundidade das revelações divinas nos Salmos de Davi, pela qualidade do seu relacionamento com Deus e pelo resultado posteriormente comprovando a sua eficácia, Davi deve ter sido tremendamente usado por Deus para aqueles 400 homens que, desgostosos, amargurados, endividados, se tornaram os valentes de Davi. Neste capítulo, vamos conjecturar sobre essas instruções davídicas no momento da depressão e do desânimo. Para começar o nosso estudo, vamos desmistificar uma coisa. Não é porque você está fraco e debilitado que não pode ser usado como bênção para alguém. O poder não vem de você, vem de Deus. E Ele opera através de você, independente do teu estado de espírito. Não importam as suas circunstâncias, Deus sempre será maior do que elas. Se você semear mesmo estando em lágrimas, você colherá com alegria. Está escrito no Salmo 126:6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, as suas colheitas. Não é por nossas obras que fomos chamados pelo Pai para fazer a sua obra. Não é porque somos fortes, valentes e eficazes. Não é. É pela graça. É pelo favor de Deus para a humanidade. Você viu na história que inspirou este capítulo que os homens entraram na caverna de Adulão em estado lamentável. O próprio Davi estava assim. Afinal, ele estava sendo perseguido sem causa pelo rei Saul, que, invejando suas vitórias, estava disposto a matá-lo. Davi era leal ao rei e o amava. Então imagine como ele devia estar se sentindo. Mas havia um propósito de Deus para a sua vida, como há para a sua e para a minha também. 2 Timóteo 1,9 nos diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dentro do contexto daquela época, com a linguagem correspondente, creio que Davi deve ter falado coisas como essas para animar aqueles homens. Outra coisa, onde está um servo de Deus, um ungido seu, ali está o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus é o mesmo
poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e o fez assentar-se nos céus, à direita do trono do Pai. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos também o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Efésios 1, de 19 a 23, diz o seguinte: foi a oração que o apóstolo Paulo fez pelos Efésios. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que texto lindo, poderoso. Esse texto está sobre você, sobre mim, sobre a igreja. É importantíssimo que você saiba disso. Se você aceitou entregar-se a Jesus e faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e mesmo assim está sofrendo angústias, você deve estar consciente de que tudo isso está no controle de Deus. Por exemplo, após o batismo de Jesus por João Batista, nas águas do Rio Jordão, quem o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com o E maiúsculo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há uma grande procura pelas igrejas evangélicas no tempo atual por causa dos pedidos de restituição de coisas perdidas, restituição de bens, de situação financeira, de casamentos. Mas atente para o que eu vou te dizer. A restituição falada na Bíblia, a restituição prometida por Deus, pode ser isso, mas não é apenas isso. A restituição prometida por Deus é de Cristo em nós. É a restituição de nossa herança como filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. É a restituição do relacionamento do homem com Deus. As restituições terrenas são sombra da restituição maior. A restituição do relacionamento com Deus é que nos coloca acima de toda a deterioração emocional humana. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, Deus nos lembra que somos espírito. São as vezes em que Ele usa os seus servos para nos dizer que para não andarmos ansiosos, ou seja, na emoção, para não ficarmos inquietos, emoção, para não termos medo, emoção. Tudo isso faz parte da alma humana. O nosso espírito está pronto, não devemos andar na carne, na natureza humana, pois ela anda pelo que sente, emoção, e não pelo que crê, fé. A fé é um recurso espiritual testificado pelo Espírito Santo em nosso espírito e não na nossa carne, emoção. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2,
de 5, verso 5, verso 9, 10, 13, até o verso 16. A restituição da mente de Cristo nos capacita para ouvir as instruções do Espírito de Deus acerca do que vamos fazer nesta terra. Por isso, não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, pois o Espírito Santo nos ensina o caminho por onde devemos andar. Ele é a voz que ouvimos por trás de nós. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Isaías 30, 21. O objetivo das crises é levar-nos para perto de Deus. Muitas vezes nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo, nos preocupamos tanto com as questões desta vida, que esquecemos de priorizar as coisas que são do alto, invertendo os valores. Daí vem o nosso sofrimento. Estamos aqui só de passagem. Nada disso que temos irá nos acompanhar na nossa viagem de volta, a não ser o que somos. Pode estar certo que aquele que começou a boa obra em tua vida irá terminá-la. Ele é fiel. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Com o seu medo ou sem o seu medo, com a tua ansiedade ou sem a sua ansiedade, Deus irá fazer a sua vontade, a vontade dele, mas sem medo e sem ansiedade é melhor. Mateus 6, 25 a 27. Para terminar, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo, não é mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, um palmo à sua estatura? Filipenses 4, 6. Não estejam inquietos por coisa alguma, mas antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica as vossas petições e com ações de graça. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fique certo de que a tormenta da sua vida irá passar quando você entender que a sua vida e o propósito de você existir está no controle de Deus. Aprenda a depender de Deus e Ele te conduzirá da caverna da depressão à estatura de um valente de Cristo. Este é o capítulo que faz parte do meu livro Dependa de Deus. É um e-book, é para ser lido no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, enfim, ele é um arquivo em PDF e este livro contém 50 capítulos com cerca de 200 páginas, tem experiências minhas testemunhais com Cristo, tem quando eu falo da perda do meu filho mais velho em 2015, após ter sofrido um assalto, eu falo como Deus me consolou. Eu falo de outras crises, eu falo de onde eu vim, do mundo das drogas, da bebida, da promiscuidade sexual, das idolatrias, das miscelâneas religiosas e aonde eu estou hoje, como missionária de Deus.
Então, se você quiser adquirir este livro, ele custa R$ 50. Você entra em contato comigo pelo meu e-mail monica.sampaio1 ou você pode entrar pelo Messenger do Facebook, no perfil 1, que é monica.sampaio1 no Facebook, ou no perfil 2, que é monica.sampaio.demelo com L só 2. Tá? O e-book Dependa de Deus, ele pode ser adquirido, você deposita na conta que eu vou passar aqui, na conta bancária, e você envia para mim, ou por e-mail, ou no Messenger do Facebook, o comprovante do depósito, e eu imediatamente envio o arquivo do livro ali mesmo pelo Messenger ou pelo e-mail, se você não tiver Facebook. Adquire esse livro, ele vai te abençoar. São 50 capítulos com várias histórias falando sobre a ação de Deus na vida do seu povo, com vários conselhos, com várias mensagens edificantes. Eu também tenho mais 2 e-books. Um é a Cura pela Paz, que eu lancei o ano passado, em 2016, falando sobre como obter a cura tendo paz com Deus. E são 30 capítulos e este custa R$35. E o Produtividade Pessoal à Luz da Bíblia. É um pão diário, é um devocional diário, com 31 capítulos para você ler o ano todo, porque as mensagens de Deus, elas se renovam em nossa alma, em nosso coração. Você vai ler o capítulo 1 no dia 1º do mês de janeiro, aí você vai ter que ler de novo, que hoje é dia 3 de janeiro. E quando for no dia 1º de fevereiro, você vai ler e Deus vai ampliar o seu entendimento sobre aquela mensagem, sobre o que você está passando no dia 1º de fevereiro. Porque a mensagem de Deus é viva e eficaz. É a sua palavra que vem junto com a unção do seu espírito. Este Produtividade Pessoal à Luz da Bíblia tem 31 capítulos curtos, são uma leitura rápida, uma leitura diária, uma meditação na palavra. Esse custa R$25. Esses 3 livros, eles sustentam o meu ministério missionário. Então, se você quiser adquirir, anote a conta bancária. Banco do Brasil, agência 5869-6. Conta corrente 6.066-6. Em nome de Mônica Sampaio de Melo. Eu não sou empresa, eu não comercializo, eu não distribuo em lojas, eu não tenho sistema de distribuição, por isso eu não posso fazer mais barato, porque este é o livro que esses livros sustentam o meu ministério. E eu te peço para compartilhar essa mensagem, para que mais pessoas sejam edificadas, mais pessoas possam ajudar a obra missionária adquirindo esses livros. Se você adquirir os 3, eu vou te pedir apenas R$100. Tá? Eu vou fazer um descontinho, R$100 você paga por eles. Tá bom? Eu te agradeço pela atenção e adquira o livro, em nome de Jesus. Dependa de Deus, a cura pela paz e produtividade pessoal à luz da Bíblia. Fique com Deus, fique na paz, Deus te abençoe.